O Amazonas havia registrado os maiores números do pico da pandemia do novo coronavírus nos meses de abril e maio do ano passado. Mesmo com um número alto de casos, o governo anunciou ainda em maio a reabertura do comércio de forma gradativa. A esperança era que o estado fosse também de forma gradual se livrar do novo coronavírus. Como o número de internações diminuiu no mês de junho do ano passado, o hospital de campanha da Newton Lins, que havia sido alugado por 2,6 milhões de reais, foi fechado. E aí tem muita gente questionando sobre a questão do hospital de campanha. Governador, e o hospital de campanha? Por que não monta um hospital de campanha? Só nesse período da pandemia, nós abrimos 613 leitos. Quantos leitos tem um hospital de campanha? 300 leitos? Ou seja, a gente abriu praticamente 2 hospitais de campanha. Quanto tempo levaria para abrir um hospital de campanha? 1 mês, 45 dias? Mas esse número de leitos abertos não foi o suficiente para deixar a saúde do estado preparada para uma nova onda da Covid-19. E não foram apenas 45 dias que o governo teve para se preparar. Foram 9 meses após o pico da doença. E agora, a história se repete. O Amazonas sofre novamente com os mesmos problemas do ano passado. O aumento no número de casos, hospitais lotados e comércio fechado. O Amazonas vem batendo recordes negativos todos os dias por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo o boletim divulgado nesta terça-feira, foram mais 2 recordes negativos. A Fundação de Vigilância em Saúde, na última terça-feira, disse que mais de 2.192 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus. E o número de infectados desde o início da pandemia é de mais de 200 mil pessoas. E o número de mortes chegou a 5.500. Foram mais 86 mortes registradas em apenas um dia. O maior número registrado havia sido no dia 28 de abril, no pico da pandemia, quando foi divulgado que 85 pessoas haviam morrido pela doença. Outro número que chamou a atenção foi o número de internações. Foram registradas 221, número que vem batendo recordes nos últimos dias, superando o pico da pandemia nos meses de abril e maio do ano passado. Em casos confirmados, há 1.210 pacientes internados e 545 pacientes considerados suspeitos. No total de internações é de 1.755 e o número de infectados anunciado nesta terça-feira foi de mais de 2.000 e mais 25 mil pessoas estão em isolamento social em casa, sendo monitoradas pela FVS. A diretora-presidente da FVS confirmou que os hospitais particulares estão completamente lotados e sem espaço para novos leitos, o que sobrecarrega os hospitais públicos. Com isso, o número da procura por hospitais aumentou, segundo a diretora da FVS. Nós temos observado e registrado, claro, o aumento de atendimentos, de busca por atendimento nas unidades de urgência e emergência e unidades hospitalares da rede pública. Nós tivemos um crescimento nos últimos 14 dias de 94% no número de atendimentos na rede pública e 163% no número no número de leitos clínicos ocupados, tá? Revisando, então, 94% o crescimento de leitos clínicos ocupados na rede pública e 163 na rede privada. Mesmo com a abertura de novos leitos, o número de pessoas que procuram atendimento nos hospitais é grande. Um exemplo é a tenda instalada no Hospital 28 de Agosto, que sempre está lotada. O número de enterros também aumentou. Nessa terça-feira foram 110, o que se aproxima do número de 140 pessoas enterradas no dia 27 de abril, no pico da pandemia. O Ministério da Saúde divulgou que, por conta do colapso na saúde, vai instalar mais 100 leitos de UTI na cidade de Manaus para receber pacientes de todo o estado do Amazonas e vai enviar profissionais para trabalhar nas ações de enfrentamento do novo coronavírus.